Imagine um país onde abrir uma empresa leva poucos dias, onde os impostos são mais simples de entender, onde a escola pública consegue ensinar português e matemática com qualidade, onde a política deixa de ser um caminho para privilégios e volta a ser um instrumento para servir a população. Para alguns, essa visão representa um sonho distante. Para outros, é um objetivo possível por meio de reformas profundas. Entre as pessoas que defendem mudanças nessa direção está Renan Santos, um dos coordenadores nacionais do Movimento Brasil Livre, o MBL. Ao longo dos últimos anos, Renan participou de debates, entrevistas, palestras e campanhas eleitorais defendendo uma série de reformas para o Brasil. Suas ideias costumam despertar tanto apoio quanto críticas, mas é inegável que ocupam um espaço importante no debate político nacional. Neste vídeo, vamos conhecer algumas das principais propostas e posições frequentemente defendidas por Renan Santos e entender qual é a lógica por trás delas. Antes de começar, vale destacar um ponto importante. Nenhuma proposta pública está acima do debate. Conhecer uma ideia não significa concordar com ela. O objetivo deste vídeo é apresentar essas posições para que cada pessoa possa formar sua própria opinião. Comecemos por aquilo que talvez seja o principal eixo do pensamento defendido por Renan Santos: a reforma do Estado. Segundo essa visão, o Estado brasileiro tornou-se grande, caro e burocrático ao longo das últimas décadas. Para quem defende essa ideia, boa parte dos recursos arrecadados pelos impostos acaba sendo consumida pela própria máquina pública, reduzindo a capacidade de investimento em áreas essenciais e dificultando o crescimento econômico. Por isso, uma das propostas recorrentes é diminuir a burocracia, simplificar processos administrativos e tornar o setor público mais eficiente. Os defensores dessa reforma argumentam que um Estado mais enxuto consegue prestar melhores serviços gastando menos dinheiro. Já os críticos afirmam que a redução da estrutura estatal pode comprometer políticas públicas importantes. Esse debate acompanha praticamente todas as discussões sobre reforma administrativa no Brasil. Outro tema frequentemente abordado é o combate aos privilégios da classe política. Renan costuma criticar benefícios considerados excessivos, como altos gastos públicos, estruturas administrativas inchadas e vantagens que, segundo essa visão, afastam os representantes da realidade vivida pela maior parte da população. A ideia é que quem administra recursos públicos também deva prestar contas de maneira transparente, sendo avaliado pelos resultados de sua gestão. A transparência aparece como outro elemento central. Isso inclui ampliar o acesso às informações sobre gastos públicos, facilitar a fiscalização por parte da sociedade e fortalecer mecanismos de controle para reduzir casos de corrupção. Falando em corrupção, essa também é uma pauta constante em seus discursos. Segundo Renan Santos, o combate à corrupção deve ocorrer independentemente do partido político envolvido. O princípio defendido é que nenhuma pessoa esteja acima da lei e que investigações ocorram sem distinção ideológica. Na área econômica, as propostas seguem uma linha liberal. Mas o que isso significa na prática? Significa defender um ambiente onde empresas encontrem menos obstáculos para investir, contratar funcionários e produzir riqueza. Segundo essa perspectiva, excesso de burocracia, insegurança jurídica e sistemas tributários complexos acabam desestimulando investimentos e limitando o crescimento econômico. Por isso, uma das ideias frequentemente defendidas é simplificar o sistema de impostos. Hoje, empresas brasileiras convivem com diferentes tributos, regras e obrigações acessórias. A simplificação tributária, segundo os defensores, reduziria custos administrativos e permitiria que empresários concentrassem seus esforços na produção, na inovação e na geração de empregos. Outro tema frequentemente associado ao pensamento liberal é a privatização de determinadas empresas estatais. O argumento favorável é que algumas atividades podem ser desempenhadas com maior eficiência pela iniciativa privada, permitindo que o governo concentre seus recursos em áreas consideradas essenciais, como segurança, justiça, infraestrutura básica e educação. Ao mesmo tempo, críticos dessa proposta alertam que determinadas empresas exercem funções estratégicas e que sua privatização exige uma análise cuidadosa para evitar prejuízos ao interesse público. A educação também ocupa espaço importante nas discussões. Renan costuma afirmar que o principal objetivo da escola deve ser garantir que os alunos aprendam conteúdos fundamentais.
entre eles português, matemática, ciências e conhecimentos que preparem os estudantes para a vida profissional e acadêmica. Dentro dessa visão, indicadores de aprendizagem são considerados fundamentais para avaliar se uma política educacional está funcionando. Também aparecem propostas relacionadas à valorização da gestão escolar, à melhoria da formação dos professores e ao fortalecimento do ensino técnico e profissionalizante. A lógica é aproximar a educação das necessidades do mercado de trabalho e aumentar as oportunidades para os jovens. Na segurança pública, Renan frequentemente defende o fortalecimento das instituições responsáveis pelo combate ao crime organizado. Entre as ideias mais recorrentes estão investimentos em inteligência policial, modernização das forças de segurança e maior integração entre diferentes órgãos públicos. Segundo essa perspectiva, organizações criminosas exigem respostas igualmente estruturadas por parte do Estado. Outro tema bastante presente em seus discursos é a liberdade de expressão. Renan afirma que sociedades democráticas dependem da existência de amplo espaço para críticas, debates e divergências de opinião. Ao mesmo tempo, esse tema gera intenso debate jurídico e político, especialmente quando entra em conflito com normas destinadas a combater crimes, desinformação ou discursos considerados ilegais. Por isso, trata-se de um dos assuntos mais discutidos na política brasileira contemporânea. Outro ponto frequentemente mencionado é a necessidade de fortalecer instituições democráticas. Embora faça críticas a decisões de diferentes autoridades e órgãos públicos, Renan costuma defender que mudanças ocorram dentro das regras constitucionais, por meio da participação política, das eleições e do debate público. Ao reunir todas essas propostas, percebe-se um fio condutor comum. A ideia central é construir um país onde o Estado seja menor em tamanho, mas mais eficiente, onde a economia tenha maior liberdade para crescer, onde a educação produza resultados concretos, onde a segurança pública consiga enfrentar o crime organizado de maneira mais eficaz e onde a política seja marcada por maior transparência e responsabilidade. Naturalmente, cada uma dessas propostas possui defensores e críticos. Alguns especialistas acreditam que reformas liberais podem acelerar o crescimento econômico e aumentar a eficiência do setor público. Outros argumentam que determinadas mudanças precisam ser implementadas com cautela para preservar direitos sociais e garantir a oferta de serviços públicos de qualidade. Independentemente da posição adotada por cada cidadão, compreender essas ideias é fundamental para um debate político mais qualificado. A democracia depende justamente da capacidade de comparar propostas, analisar argumentos, verificar evidências e formar opiniões com base em informações, e não apenas em slogans ou emoções. Conhecer diferentes visões sobre o futuro do Brasil permite que cada eleitor faça escolhas mais conscientes e participe de maneira mais ativa da vida pública. No fim das contas, as propostas defendidas por Renan Santos representam uma entre diversas correntes de pensamento presentes na política brasileira. Cabe à sociedade discutir, concordar, discordar e decidir, por meio do debate democrático e do voto, quais caminhos considera mais adequados para o futuro do país.